Nesta noite, temos o prazer de receber o professor doutor Daniel Padilha Pacheco da Costa, da UF, com a sua palestra intitulada A Personagem do Mal Menino na Literatura Tardo-Medieval, o exemplo do cárcere malfeito, do cérebro malfeitor Franz Villon. Nosso professor Daniel é professor do programa de pós-graduação em estudos literários e do curso de graduação em tradução do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, desde 2015. É pesquisador convidado e pós-doutor durante o ano de 2021 pelo Departamento de Linguística e Tradução da Universidade de Montreal, Canadá. Doutor pelo Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, Programa de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em francês, com estágio doutoral durante o ano de 2011-2012 na Universidade de Paris-Sorbonne 4, graduado em Literatura Francesa pela Universidade de Sorbonne, Paris 3, e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, pesquisador em Literatura Comparada e Tradução, e tradutor do inglês e do francês. É com imensurável prazer que hoje recebemos um professor Daniel. Mas antes dele iniciar sua fala, queremos dar alguns avisos. Inicialmente, peço que todos permaneçam com os microfones desligados para que evite a questão de microfonia ou interferência durante a fala do nosso palestrante. A lista de frequência será enviada ao término da fala do mesmo no chat. E, por fim, as perguntas devem ser feitas ao término da fala, via chat ou levantando a mão para que ocorra as perguntas. Sem mais delongas, nós, do LIGEPS, agradecemos a sua participação, professor Daniel, e o espaço é todo seu. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Maria, pela apresentação. Queria agradecer o Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise pelo convite, parabenizar toda a organização do evento e, em especial, ao Ryan, que foi quem me fez transmitir o convite e organizou tudo comigo para que nosso encontro hoje fosse possível. Então, eu queria trazer para vocês aqui hoje uma reflexão sobre a questão do mal em um autor francês da segunda metade do século XV, chamado François Villon. Eu vou só falar algumas coisas sobre esse autor iniciais, antes de passar em seguida a problemática que eu queria tratar com vocês hoje. O nome François Villon, ele designa vários referentes distintos que eu gostaria de começar distinguindo com vocês. O primeiro deles é um indivíduo histórico que efetivamente existiu e que há registros do seu nascimento em 1431, em Paris. Esse personagem histórico, eu vou falar algumas coisas a seu respeito daqui a pouco, mas, em geral, o nome François Villon designa também o autor ao qual foi atribuído um corpus pequeno de obras poéticas, em particular, dois poemas razoavelmente longos. O primeiro, chamado na época de Petit Testament, ou seja, Pequeno Testamento, ele tem aproximadamente 40 estrofes de oitavas, dependendo da edição e do manuscrito no qual essa edição se baseia.
E o segundo poema, esse mais longo, chamado na época de Grand Testament, ou seja, Grande Testamento, ele tem aproximadamente 2.000 versos. E além das suas estrofes em oitavas, ele também contém uma série de peças líricas intercaladas, em particular baladas. Esse corpus de poema, além disso, tem também algumas formas fixas esparsas, em geral baladas, que também foram atribuídas ao Villon desde a sua primeira edição, em 1489, pelo Pierre Levé. Então, esse é o corpus que foi atribuído, então, desde essa primeira edição do Villon pelo Pierre Levé. No entanto, essa edição ela é póstuma, e ou seja, ela não foi publicada em vida do seu autor. Além disso, os manuscritos que nos chegaram contendo a obra atribuída ao François Villon, esses manuscritos são todos eles apógrafos, ou seja, não há manuscritos de seu próprio punho desse corpus em geral. Isso significa que a gente tem um problema de atribuição desse corpus de poemas, curto corpus de poemas, como me referi, que convencionalmente, desde a sua primeira edição, no final do século XV, foi atribuído a François Villon. Essa atribuição a François Villon, ela se deve, em primeiro lugar, ao fato de que esses poemas representam a personagem, uma personagem chamada Villon, e que, portanto, designa aquele indivíduo histórico a que eu me referi anteriormente. Ou seja, esse corpus de poema coloca e representa a personagem de um indivíduo histórico efetivamente existente à época e que ficou conhecido como um célebre malfeitor. Segundo os registros históricos que nos chegam a respeito desse indivíduo histórico, ele teria cometido um roubo ao Colégio de Navarra, situado em Paris à época, de aproximadamente 500 ou 600 escudos de ouro com alguns comparsas seus. Ele foi preso por esse roubo. Depois de ter sido liberto, ele briga com um notário da igreja, o Guy Tabarly, que teria sido uma das pessoas que denunciou esse roubo e os seus perpetradores, e que levou justamente à prisão desse malfeitor. Nessa briga com Guy Tabarly, ele é novamente preso, e depois de ter ferido, né, esse notário da igreja, e ele é destituído da sua condição de clérigo que ele detinha, e é condenado ao enforcamento. Em 1463, mais especificamente 5 de janeiro, essa pena de enforcamento ela é comutada e ele é banido de Paris por 10 anos. Depois disso, não há mais qualquer notícia a respeito desse indivíduo histórico. Não se sabe o que ocorreu exatamente com ele. Os registros históricos se encerram aí. Então, o que a gente pode afirmar é que há um corpus de poemas que representa essa personagem de um célebre malfeitor da época, e desde o primeiro poema longo a que eu me referi, o Petit Testament, o Pequeno Testamento, esse personagem ele é assumido, essa figura histórica ela é assumida pela personagem poética, pela persona poética, desde os primeiros versos. No segundo verso do Pequeno Testamento, a persona poética afirma Je, François Villon, écolier. Ou seja, eu, François Villon, estudante.
Então, esse é o primeiro elemento que eu queria trazer para tratar desse corpus poético, que representa, portanto, a figura de um célebre malfeitor da época, chamado François Villon, e que era também um clérigo, ou seja, um estudante na Universidade de Paris à época, um estudante de letras e artes, como era chamado o curso, e que cometeu alguns atos criminosos, acabou condenado, inclusive ao enforcamento, e depois foi exilado de Paris por 10 anos e não se tem mais notícia dele. Como eu disse, esse corpus ele representa a personagem de Villon, mas não há nenhum vínculo histórico que permita estabelecer de maneira efetiva a autoria desse indivíduo em relação ao corpus de poemas a que me referi. Ou seja, a gente pode dizer que esse corpus efetivamente representa a personagem de François Villon, desse célebre malfeitor. No entanto, como as edições desse corpus de poemas são todas elas póstumas e os manuscritos desse mesmo corpus são todos eles apógrafos, não é possível estabelecer, com base nas informações históricas atualmente disponíveis, quem foi efetivamente o autor, nem se esse autor foi o próprio François Villon, nem se não foi. Então, essa questão da autoria ela permanece aberta até hoje para a crítica e para a historiografia literária, especificamente do final da Idade Média, assim chamada Idade Média. Então, como eu disse, esse corpus recebeu uma primeira edição em 1489, intitulado Le Grand Testament. Villon et le Petit, son codicille, les jargons et ses ballades. Então, o Grande Testamento de Villon e o Pequeno, o seu codicílio, o jargão e as suas baladas. Então, essa primeira edição, ela contém aqueles dois poemas a que eu me referi antes, poemas longos, né, o Grande e o Pequeno Testamento, e algumas baladas algumas baladas esparsas, né, já que o Grande Testamento também tem baladas intercaladas. Mas entre essas baladas há também 6 baladas que foram compostas em jargão, ou seja, foram compostas em um tecnoleto, ou seja, em uma linguagem em argot, que era uma linguagem críptica, falada por uma quadrilha de criminosos da época, chamada Les Coquillards, e nós temos registros sobre um processo, as atas de um processo que condenou uma série de integrantes pertencentes a essa quadrilha criminosa dos Coquillards, e que essas atas são referentes ao processo que se deu na cidade de Dijon em 1455. Porém, não há menção a um indivíduo chamado Villon que tivesse pertencido a essa quadrilha. O que há é, dentro desse corpus de poemas, 6 baladas que foram publicadas desde a sua primeira edição pelo Pierre Levé e que foram compostas nessa linguagem críptica, ou seja, nessa linguagem obscura que é não só mencionada nas atas do processo realizado na cidade de Dijon em 1455, mas que também é descrita, alguns termos crípticos dessa linguagem são ali traduzidos, e é com base nas atas desse processo que a gente descobriu o significado de vários dos termos que são associados a essa linguagem críptica. Inclusive, boa parte desses termos aparece nessas baladas em jargão, como elas são chamadas, as baladas en jargon, também atribuídas a François Villon desde a sua primeira edição.
As edições modernas, elas deram títulos diferentes para esses dois poemas longos. Eu cito aí uma das edições de referência, realizada pelo Jean Richner e o Albert Henry, que intitulam o poema longo Grand Testament apenas de Le Testament Villon, ou seja, o Testamento de Villon, e o poema mais curto, chamado Petit Testament, eles o intitulam Le Le Villon, ou seja, o legado de Villon, e os seus poemas variados, ele é poema varié. Então, ele segue uma tradição editorial moderna que confere novos títulos a esses dois poemas. O que é importante observar aqui é que essa edição a que eu me referi, ela não contém as baladas em jargão, publicadas desde as 6 baladas em jargão, especificamente publicadas desde a primeira edição do Pierre Levé, em 1489. Então, vocês observam que aparece já no título dessa edição Levé o nome de Villon, mas esse nome não se refere necessariamente ao autor empírico, como a gente chama modernamente. Ela pode se referir tão simplesmente à personagem representada nesse poema, que é utilizada, portanto, como uma espécie de etiqueta para se referir à personagem que é representada nesses poemas. Portanto, a questão da autoria, no sentido em que a gente entende modernamente como um autor original, ou seja, um autor empírico, isso não existia à época, isso só vem a existir a partir, né, das primeiras leis de direitos autorais, a passagem do 18 para o 19, e, portanto, a gente ainda não consegue estabelecer, com base nas informações atuais, quem teria sido efetivamente o seu autor empírico. Tá? O que é curioso é que há um número bastante significativo de traduções para o português desse corpus de poemas, ainda que seja um corpus bastante antigo, né, pertencente a um período da assim chamada final da Idade Média, né, o período da Idade Média tardia. Então, eu acho que o número de poemas em português, talvez, para um poeta medieval, digamos assim, talvez só seja comparável ao número de traduções da poesia do próprio Dante Alighieri, mas a diferença do Dante, as traduções para o português, elas se concentram todas no último quarto de século, aproximadamente. Então, houve um interesse particular por esse poeta por parte de seus tradutores de língua portuguesa em geral e brasileiros em particular, sobretudo a partir do final dos anos 80. Então, uma tradução praticamente completa desse corpus, realizada pelo Sebastião Shoa Leite, publicado em 1987, pela editora EDUSP. Ele inclui os 2 poemas longos a que me referi e as poesias variadas, ou seja, as várias baladas esparsas. Ele só exclui as assim chamadas baladas em jargão. Além disso, há uma tradução completa do Testamento, realizada pelo Afonso Félix de Souza, publicada no mesmo ano pela editora Itatiaia. E há uma coletânea realizada por Péricles Eugênio da Silva Ramos, foi premiada e publicada um ano antes, em 1986, e que seleciona trechos de diversas passagens dessa obra. Finalmente, 10 anos mais tarde, foi publicada a única tradução portuguesa, que também é praticamente completa, excluiu apenas as mesmas baladas em jargão a que já me referi, e foi realizada pelo Vasco da Graça Moura, intitulado Os Testamentos de François Villon e outras baladas mais. Então, houve de fato um grande interesse por parte dos tradutores brasileiros e também, inclusive, portugueses, em inverter esse poeta do final da Idade Média para a língua portuguesa. E o que eu gostaria de fazer aqui com vocês hoje é retomar um pouco algumas vertentes da crítica a essa obra,
e dialogar com essas vertentes a fim de compreender alguns aspectos dessa obra. Eu tinha dito, né, que as baladas em jargão não foram incluídas na edição do Jean Richner e do Albert Henry. No entanto, elas foram incluídas em várias edições, e mesmo em traduções para o francês moderno da obra de Villon, mas elas jamais foram traduzidas para a língua portuguesa em nenhuma das suas várias traduções. No caso, o Sebastião Schwarz-Leite justifica, né, a exclusão dessas baladas da sua tradução, o que a gente pode considerar a poesia completa de Villon, pelo fato de que essas baladas são dificilmente compreensíveis. Ou seja, elas, além de elas serem dificilmente compreensíveis, elas oferecem, claro, um desafio tradutório bastante exacerbado, tendo em vista o fato de serem compostas em uma linguagem críptica, falada por uma quadrilha criminosa que à época foi desbaratada. Então, ele diz nesses termos, no prefácio à sua tradução, o seguinte: essa tradução exclui as baladas em jargão por motivos óbvios. Seria preciso haver um jargão equivalente em português ou então limitar-se à tradução literal, o que não teria sentido. Então, digamos assim, a dificuldade, né, de traduzir um corpus, um grupo de baladas compostas em uma linguagem específica, né, a uma quadrilha criminosa, e usada, inclusive, como a gente percebe pelo processo dos Coquillards, publicado, enfim, o fato de que essa linguagem, além de tudo, ela era usada como um instrumento nas atividades criminosas da quadrilha, ou seja, ela permitia que os seus integrantes se comunicassem entre si sem que terceiros compreendessem o que eles estivessem falando, ou seja, todas essas especificidades que estão vinculadas ao jargão, como essa língua secreta, digamos assim, era falada, como essa língua secreta era chamada, né, de jargão. Todas essas dificuldades fazem com que elas ofereçam efetivamente um grande desafio para serem traduzidos, inclusive um desafio para serem compreendidas, tendo em vista o fato de que boa parte dos termos que ali são empregados ainda permanecem obscuros, inclusive até hoje, sendo objeto de debates pelos linguistas e pelos historiadores da língua francesa até hoje. Então aqui eu trouxe as várias traduções dessas baladas para o francês moderno. As 5 primeiras traduções que estão aí, elas foram feitas por especialistas no argot, ou seja, especialistas nessa variedade falada por diferentes grupos, criminosos ou não, é uma variedade do francês, né? E cuja origem reside justamente no jargon, ou seja, no jargão que foi utilizado para a composição daquelas 6 baladas publicadas inicialmente pelo Pierre Lévé no final do século XVI. Então, essas 5 primeiras traduções são realmente realizadas por especialistas no argot, né, no argot ancien, como é chamado o jargão falado à época de Villon, e mais tarde o argot moderno, né, já que essa língua ela vai evoluindo historicamente e passa a ser dicionarizada, e é inclusive utilizada literariamente ao longo de toda a história da literatura francesa, desde Rabelais, passando pelos seus imitadores subsequentes, até chegar aos romancistas franceses do século XIX, como, por exemplo, Balzac, que utiliza, né, o argot dos criminosos no seu romance Esplendores e Misérias das Cortesãs, em especial o último volume, chamado A Última Encarnação de Vautrin. Também são utilizados os Mistérios de Paris, de Eugène Sue, são utilizadas por Victor Hugo, que, aliás, introduziu, né, esse recurso na literatura romântica do século XIX, particularmente no seu
no seu texto O Último Dia de um Condenado, que é um dos primeiros a empregar essa variedade linguística, e depois a retoma em Os Miseráveis, mais de 3 décadas depois. Enfim, é nesse mesmo século XIX, então, que são feitas as primeiras traduções das baladas em jargão para o francês moderno por especialistas, por linguistas especializados nessa variedade linguística e críptica do francês medieval. Então, aí eu coloquei essas traduções, então, aquela realizada por Lucien Chon em 1888, Auguste Vitu, em 1889, Pierre Dalheim, 1892, Armand Zivès e Anne de Bercy, 1954, e Pierre Guiraud, em 1968, todas essas são traduções para o francês, realizadas por especialistas e linguistas especializados no argot. As traduções, as demais, realizadas posteriormente, foram já essas não mais realizadas por especialistas, mas, na maioria dos casos, por tradutores da obra de Villon em geral, para o francês moderno, já que, sendo ela uma obra composta em moyen français, né, em francês médio, ou seja, o francês falado na França no século XV, elas oferecem uma dificuldade, mesmo para o leitor francófono contemporâneo, e, portanto, justificaram a realização de um certo número de traduções dessa obra intralinguísticas, a gente pode dizer, né, ou seja, para o próprio francês. Esse é o caso da tradução feita pelo André Lanly, essa é uma tradução especificamente das baladas em jargão. Uma tradutora canadense chamada Ionela Manolescu também traduziu essas baladas em 1980. Agora, as 3 últimas traduções são todas elas traduções incluídas em traduções da obra de Villon como um todo. Então, a tradução realizada por Jean Dufournet, em 1992, aquela realizada por Eric Rix e publicada na tradução do Mulet-Haller, de 2004, e finalmente a última tradução publicada pela professora Jacqueline Cerquilini-Toulet para a coleção da Pleiade, né, da editora Gallimard. Então, há essas 10 traduções para o francês moderno das baladas em jargão, há também traduções para o inglês, mas ainda não há tradução dessas baladas para o português. Então, acho que o primeiro ponto, né, que toca a temática mais geral desse evento é a questão do mal na literatura medieval em geral e na poesia de Villon em particular. Eu acho que o primeiro ponto que interessou a crítica moderna, sobretudo na França, foi o fato de que esse corpus poético representa, né, uma personagem de um célebre malfeitor da época, e a partir do século XIX, os editores e os críticos da obra de Villon consideraram que esse célebre malfeitor era o próprio autor daquele corpus poético. E, portanto, eles, de alguma forma, elegeram Villon uma espécie de origem ou nascimento do lirismo moderno na França. Essa foi a posição do próprio Gustave Lanson, que é um dos criadores da disciplina da historiografia literária na França. Ele considera Villon efetivamente o primeiro poeta moderno francês, uma espécie de poeta maldito avant la lettre, né? Uma espécie de precursor dos poetas malditos que caracterizaram a poesia francesa do século XIX. Além disso, outros historiadores consideraram Villon como uma espécie de passagem da Idade Média para o Renascimento. Esse foi o caso especificamente do Jean Dufournet, que é um especialista na obra do Villon, e que o interpreta a partir dos conceitos de carnavalização propostos pelo Bakhtin, para interpretar, sobretudo, a obra romanesca de François Rabelais. E
nessa chave, considerou Villon já como um precursor de vários recursos ficcionais sistematizados na prosa romanesca do Rabelais. E, portanto, o uso da paródia, da carnavalização, etc. E, portanto, considerou Villon, como o próprio Bakhtin considerara já o próprio Rabelais, o Jean Dufournet considera Villon como uma espécie de ponte entre a Idade Média e o Renascimento. Então, isso para justificar o forte interesse que a historiografia literária francesa dedicou a esse poeta da segunda, ou a esse corpus poético, melhor dizendo, da segunda metade do século XV. Sem dizer o forte interesse, né, que os próprios romancistas do século XIX, vários dos quais, inclusive, pertencentes ao cânone do romance francês oitocentista, dedicaram a esse emprego literário de variedades linguísticas faladas por quadrilhas criminosas, como é o caso do argot, e que foi empregado, então, por vários romancistas do XIX, e que já tinha sido um procedimento antecipado, por assim dizer, pelo próprio corpus poético atribuído a Villon. No caso, no entanto, desses romances, o problema da criminalidade ele é associado, em grande medida, por um lado, a uma espécie de criminalidade pitoresca, mas já nos Miseráveis a gente percebe o surgimento de uma noção de criminalidade social em sentido amplo, e, portanto, há uma mudança na própria esse fenômeno ser compreendido a partir da segunda metade do século XIX na França, em que ele deixará de ser um problema localizado de alguns lugares da cidade, passará a ser um problema social em sentido amplo, associado a vários fenômenos pelos quais a urbanização e o fenômeno da proletarialização passam durante o século XIX. Villon, nesse sentido, ele vai ser, em grande medida, também enquadrado ou concebido como uma espécie de precursor, mais uma vez, dessa centralidade que o fenômeno da criminalidade social vai adquirir no século XIX na França, como mostram vários historiadores e demógrafos e sociólogos modernos. Eu cito, em particular, o livro intitulado Classe dangereuse et classe laborieuse, de um sociólogo francês, classe laborieuse e classe dangereuse, ou seja, classes trabalhadoras e classes perigosas em Paris, durante a primeira metade do século XIX, um livro publicado em 1958 pelo sociólogo Louis Chevalier. Então eu passo às duas principais vertentes críticas da obra de Villon. Ambas pressupõem, como eu disse, essa autoria do corpus poético pelo Villon histórico, como a gente chama, ou seja, por esse indivíduo, esse malfeitor condenado à época por uma série de atividades criminosas. Ambas pressupõem, portanto, essa autoria e a consideram-na como autoevidente, segundo os pressupostos de autoria próprios da modernidade, ou seja, próprios desse período em que a obra do Villon foi reeditada e o próprio Villon histórico considerado como o autor empírico dessa obra. Então, há duas vertentes, uma que eu chamei de crítica biográfica, ou seja, que enfatiza a interpretação da obra a partir dos eventos biográficos pelos quais esse malfeitor teria os eventos biográficos da vida desse malfeitor, que são conhecidos, são poucos eventos biográficos da sua vida que são conhecidos, mas o esforço dessa vertente crítica é justamente em realizar uma espécie de interpretação da obra a partir dos diferentes acontecimentos pelos quais esse malfeitor teria passado durante a sua vida. Essa crítica ela é particularmente importante
pelo fato de que os próprios poemas fazem constantes remissões a eventos históricos pelos quais esse indivíduo teria passado, né? Ou seja, a imitação ela não se limita, a imitação poética ela não se limita a adotar, digamos assim, a persona desse indivíduo histórico, mas ela também faz constantes menções, muitas delas muito precisas, à vida desse indivíduo. A gente pode considerar que essa vertente crítica ela predominou durante todo o século XIX e ainda durante toda a primeira metade do século XX, começando a ser questionada a partir somente do final dos anos 60, quando a própria crítica literária na França passa por uma série de transformações e que foram particularmente importantes na crítica villoniana do Villon, já que a assim chamada morte do autor, ou seja, a problematização desses pressupostos críticos empregados pela crítica biográfica sofre um forte abalo e, portanto, a própria análise da obra de Villon também o faz. No período, então, a partir do final dos anos 60, surge, então, o que eu estou chamando de uma crítica imanente, ou seja, uma crítica muito mais preocupada com a análise da estrutura interna dos textos e menos preocupada em estabelecer relações desse texto com os eventos históricos e biográficos do seu suposto autor empírico. Essa vertente, ela também estabelece relações então, entre essa obra e os outros textos literários que essa obra retoma, seja sob a forma paródica, seja sob a forma de remissões literárias, e em grande medida ela se limita então a essa espécie de análise imanente interna das relações desse texto com outros textos do mesmo período. O que eu tento fazer, no fundo, é deixar de lado a questão da autoria, já que ela é insolúvel no presente momento, ou seja, a gente realmente não tem como estabelecer a efetiva autoria empírica desse corpus poético por parte do Villon histórico nem de qualquer outro, e, portanto, eu evito estabelecer esse tipo de relação e procuro, no fundo, compreender, né, independentemente de quem tenha sido o seu autor, compreender de que modo essa personagem permite refratar uma série de doutrinas e preceitos que norteavam a invenção poética na época. E, então, um dos recursos, então, para interpretar essa obra é entender que a personagem de François Villon, independentemente de quem tenha sido seu autor, o próprio Villon histórico ou não, ela representa literariamente o mal, porém o mal concebido segundo as concepções históricas da época, ou seja, não no nosso sentido moderno de criminalidade, seja ela pitoresca ou social, segundo a distinção proposta pelo Louis Chevalier, mas o mal entendido em termos metafísicos, teológicos, ou seja, como uma espécie de representação literária da concepção agostiniana do pecado original. Então é isso que eu queria propor para vocês na interpretação desse corpus, que vai ser bastante panorâmica, mas que visa justamente argumentar nessa direção. Então, no fundo, um dos pontos de partida para essa interpretação é a contribuição da teologia cristã, a reflexão sobre o mal, ou seja, o mal que é concebido desde Agostinho como oriundo do pecado original. Então, é justamente o pecado original que redunda na queda do gênero humano do paraíso, segundo essa concepção, e estabelece essa defectibilidade da natureza humana e da liberdade. Segundo essa concepção agostiniana, então, é só a graça de Cristo que é capaz de libertar a espécie humana do pecado original. E, portanto, o mal está inscrito na natureza mesma da espécie humana. Essa concepção teológica e metafísica do mal possui uma importância não apenas para a compreensão
de todo o período medieval, como nas suas mais diversas áreas e discursos, mas inclusive modernamente, se a gente considerar que essa concepção ela é retomada por diversos autores modernos e contemporâneos, como, por exemplo, a própria psicanálise lacaniana, cuja concepção de subjetividade como negatividade inscrita na natureza humana também pode ser considerada, em grande medida, uma espécie de retomada dessa tópica da natureza humana, oriunda do pecado original, mas, claro, em outros termos, né, em termos não mais cristãos, mas com vocabulário oriundo justamente da filosofia francesa de meados do século XX. Essa ideia de natureza humana como negatividade. Então, essa relação também ela já foi apontada, não é uma novidade, ela foi apontada por vários autores, o próprio Deleuze, o próprio Foucault apontam para essa, entre aspas, dívida da psicanálise lacaniana com a teologia cristã. E nesse sentido, eu acho que ela nos interessa e a análise desse corpo literário nos interessa não apenas para compreender a obra do Villon em especial, mas também para retomar alguns debates contemporâneos acerca da natureza do mal. No caso, portanto, do Villon, como se trata de um corpus poético já da Idade Média tardia, não basta para compreendê-lo essa, digamos assim, teologia agostiniana, né? É preciso introduzir outros elementos. E um desses elementos que eu vou introduzir é justamente a problemática da acrasia, ou seja, aquilo que os gregos chamavam de acrasia, a incontinência, ou seja, esse conflito entre as faculdades que permite explicar, do ponto de vista escolástico, o erro e a predominância do pecado original sobre a natureza humana. Então, essa noção de acrasia ela é explicativa nesse período da concepção de pecado como essa espécie de tendência do ser humano a seguir o seu desejo concupiscente, desobedecendo, portanto, aos mandados da razão. Se a gente for retomar as origens dessa doutrina da acrasia, ela surge no Protágoras de Platão, quando Sócrates se refere a esse fenômeno em que o ser humano ele é vencido pelo prazer, seja ele qual for, bebida, comida, sexo, etc. Ou seja, são apetites ou prazeres que vencem a nossa razão, a nossa capacidade de distinguir o bem, ou melhor, elas, independentemente de a gente distinguir, nesse caso da acrasia, no fundo a gente distingue que esses prazeres são negativos, por assim dizer, mas ainda assim nós somos vencidos por eles. Então, a Ética Nicômano, do Aristóteles, dedica uma boa parte do capítulo 7 à definição da incontinência, ou seja, da acrasia, que se refere ao que a gente poderia chamar atualmente justamente de fraqueza da vontade, ou seja, a gente sabe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, e não obstante a gente faz isso que a gente sabe que não deveria fazer para o nosso próprio bem. A partir justamente do século XIII foi realizada então a tradução para o latim da Ética Aristotélica, da Ética Nicômano, e ela desempenhou efetivamente um papel importante no desenvolvimento do pensamento e da teologia da época. O cristianismo ele considerou essa noção de acrasia, então, como um paradigma para a explicação do pecado entendido, tal como ele era entendido à época. Então, o que é o incontinente? É aquele que busca os prazeres excessivos e evita as dores, não por uma escolha deliberada, mas contrariamente a esta e à sua razão, diz Aristóteles. Então, mesmo que eu saiba
que isso não é bom para mim, eu me deixo levar, ou nós nos deixamos levar por esses prazeres, sendo vencidos, portanto, pela nossa própria razão e evidenciando, portanto, essa fraqueza da nossa própria vontade. Aristóteles compara esse fenômeno com aqueles que estão dormindo, o sono, com aqueles que estão bêbados, ou seja, sob efeito de embriaguez, ou com aqueles que estão loucos, ou seja, que perderam a razão, literalmente. Então, da mesma forma que essas várias figuras daquele que dorme, que está bêbado, que está louco, o incontinente também está impossibilitado de agir de acordo com o seu conhecimento. Portanto, diferentemente desses, não é um elemento externo, o álcool, o sono ou a loucura que o impedem de agir conforme a sua razão, mas é o apetite que impede o incontinente de agir de acordo com o seu conhecimento. Então, essa noção de incontinência, que é sistematizada por Aristóteles, ela se baseia em grande medida em um critério temporal, ou seja, há um apetite que é presente, esse bem do prazer imediato, ele se opõe ao bem futuro, ou seja, aquilo que a minha própria razão me diz que será bom para mim. Então, o apetite, ele aponta e atenta apenas para o presente, para aquilo que ele deseja, que parece ser bom naquele momento, enquanto que a razão, ela é capaz de comparar o presente e o futuro e, portanto, eleger a melhor ação, evitando os apetites que estão presos, né, nesse momento presente, evitando os apetites sempre que esses apetites forem contrários ao conhecimento do bem oferecido pela razão a partir desse cálculo temporal. Então, o incontinente, ele não prioriza o bem futuro, que é antevisto pela razão, mas ele prioriza os desejos do apetite no presente. Justamente por causa disso, ou seja, por causa desse critério temporal que permite, já desde Aristóteles, definir o incontinente, que ele tende a se arrepender dos seus atos, quando chega justamente o momento de sofrer os males resultantes dos seus apetites. Então, embora ele não consiga no presente agir de acordo com a razão e com aquilo que ela lhe prescreve como o verdadeiro bem, quando o mal advindo do seu apreço pelos apetites de fato chega, quando ele cobra a conta, por assim dizer, que o incontinente se arrepende, ou seja, ele percebe que ele agiu conforme os seus próprios interesses, ou seja, conforme os próprios interesses que lhe tinham sido prescritos pela razão, e, portanto, ele se arrepende. Essa ideia do arrependimento, ela é central para nós depois compreendermos a interpretação que eu estou propondo aqui do corpus poético atribuído a François Villon. Então, o meu problema, no fundo, vai ser tentar entender a unidade desse corpus, ou seja, qual que é a relação que os dois testamentos, sobretudo, e as próprias baladas esparsas, com particular atenção às baladas em jargão, qual que é a relação que esses vários textos estabelecem entre si, qual que é a sua coerência interna entre si. No fundo, essa é a minha problemática. Ou seja, qual que é, sobretudo, a relação entre os dois testamentos, mas também qual que é a relação das baladas esparsas, em especial das baladas em jargão, com esses dois testamentos. Então, o que permite articular e unificar esse corpus como um corpus unificado? Até porque, independentemente de quem tenha sido o seu autor empírico, esse corpus foi publicado desde o final do século XV como um corpus uno, ou seja, como uma obra una, segundo algum critério que orientou o editor, Pierre Levé, a reunir esses textos em uma única obra, independentemente dessa obra ter tido um único autor ou não. Esse problema, como ele não pode ser resolvido, eu o deixo de lado e procuro compreender qual que é o critério que permitiu a sua reunião em uma única obra, tal como ela foi publicada ali na segunda metade do século XV. No fundo, essa que é a problemática que eu gostaria de compreender na interpretação que eu vou propor aqui da obra. E
Desse ponto de vista, então, o meu problema não é tanto entender qual que é a relação desse corpus com os diferentes períodos da vida do indivíduo histórico Villon, até porque nem é possível afirmar que esse indivíduo efetivamente tenha sido o autor dessa obra, e ainda que ele fosse o autor, isso não resolveria o problema da unidade dessa obra, ou seja, os critérios que orientaram a sua publicação pelo editor, pelo seu primeiro editor, na organização que ela tem ali naquela edição. Então, a crítica bibliográfica, né, essa primeira vertente crítica que eu me referi, ela tende a unificar a obra em torno da vida, como toda crítica biográfica, é a vida que oferece o critério para a unificação da obra, claro. Como eu não estou partindo desse pressuposto de que o Villon histórico efetivamente seja o autor dessa obra, eu não vou a adotar esse critério para resolver o problema da unidade do corpus, nem tampouco vou me reduzir, como faz a crítica imanente, a uma relação intertextual entre esses vários poemas, ou seja, uma tentativa de compreender as várias passagens e as relações intertextuais que essas várias passagens estabelecem entre si, já que isso não é suficiente. O máximo que isso nos permite deduzir é que todos esses poemas representam a mesma persona poética, ou seja, essa mesma persona de um célebre criminoso que é representado nesses poemas, porém não é possível definir a unidade para além dessa representação de uma única e mesma personagem. Muito bem, há outros poemas da época que representam a mesma personagem. Eu cito, por exemplo, as Répues Franches de François Villon, ou seja, uma espécie de monólogo dramático que representa essa mesma personagem de François Villon, e nem por isso esse poema, esse monólogo dramático foi publicado junto com essas obras, esses dois testamentos, essas baladas esparsas publicadas pelo Pierre Lévé no final do século XV. Então, essa personagem do malfeitor do François Villon, ela é retomada por vários poemas da época, a maioria deles poemas burlescos, ou seja, poemas farsas, ou seja, poemas vinculados a essa tradição cômica do século XV, que foi muito forte efetivamente na França, em vários gêneros textuais. Ela reaparece no próprio François Rabelais, ou a personagem de Villon, ela aparece na obra do Rabelais. Enfim, ela é uma personagem que de fato é retomada literariamente por vários gêneros, vários autores, e, portanto, simplesmente afirmar a presença dessa personagem naquele grupo de baladas esparsas, naqueles dois testamentos poéticos, não é suficiente para estabelecer a unidade dessa obra, tal como ela foi publicada pelo Pierre Lévé no final do século XV. A minha proposta é que, no fundo, essa personagem do Villon, ela é utilizada nesses dois poemas longos, né, o Pequeno e o Grande Testamento, e também nas baladas esparsas, como uma paródia da personagem do Bom Ladrão, o personagem bíblico do Bom Ladrão. Portanto, a relação entre os dois, o Bom Ladrão que é crucificado junto com Cristo, né? E, portanto, a relação entre o Pequeno e o Novo Testamento seria muito similar, enquanto paródia dos próprios testamentos bíblicos, à relação entre o Novo e o Velho Testamento. Da mesma forma que o Novo Testamento corrige o Velho, ou seja, é estabelecida essa nova aliança no Novo Testamento que permite restabelecer, né, a aliança oriunda do Velho Testamento, da espécie humana com Deus. Os dois poemas também parodiariam essa relação, digamos assim, de complementariedade entre os dois testamentos, e, portanto, o próprio Pequeno Testamento teria sido redimido pelo Grande Testamento, ou seja, o Lé, esse poema inicial, ele só seria compreensível graças à complementação que lhe oferece o Testamento propriamente dito. Então, essa é a hipótese interpretativa que eu vou procurar defender aqui para vocês e argumentar na direção de que esses dois poemas eles estabeleceriam essa relação de complementariedade, no qual o Grande Testamento, aquele chamado modernamente de Testamento puro e simples, complementa e corrige e redime o
Pequeno Testamento, ou seja, aquele que modernamente foi chamado de Lé, como uma espécie de paródia dos próprios testamentos bíblicos, paródia essa que é feita, portanto, da perspectiva não de Cristo, né, como é feito o Novo Testamento, mas da perspectiva do bom ladrão, ou seja, aquele que foi crucificado ao lado de Cristo, tal como ele é descrito em um dos evangelhos. Então, acho que a primeira coisa para a gente começar a adentrar propriamente essa obra é compreender os modelos literários que ela utiliza. Modelos esses, portanto, que estão intimamente vinculados à poesia dos séculos 14 e 15 na França. Então, tanto o Pequeno quanto o Pequeno quanto o Grande Testamento de Villon, eles pertencem a um ciclo de poemas líricos que imitam a Belle Dame sans Merci, do Alain Chartier. Então, a Belle Dame sans Merci é um poema lírico composto pelo Alain Chartier, que propõe essa personagem da dama sem misericórdia, segundo o imaginário cavalheiresco e o imaginário do serviço amoroso próprio da poesia lírica medieval, em especial aqui a lírica setentrional. Então, essa ideia digamos assim, do amante que morre de amor por não ser correspondido por uma bela dama sem misericórdia, ela oferece uma matriz, digamos assim, literária para um grande número de poemas líricos da época. Inclusive, ela dá origem a esse testamento amoroso, ou seja, a utilização do gênero testamentário, dessa forma jurídica, digamos assim, e a introdução dessa forma jurídica na poesia lírica, de modo que o eu lírico, né, ele se apresenta como alguém que está prestes a morrer por não ser correspondido pela sua bela dama sem misericórdia, portanto ele se despede do mundo antes de falecer de amor, literalmente. Então essa forma do testamento amoroso ela foi introduzida na lírica da época pelo Pierre de Hauteville, em um poema chamado La Confession et Testament de l'amant trespassé de Deuil. Então o próprio título ele é ilustrativo dessa concepção e desse gênero, subgênero, né, da poesia amorosa, que é o testamento amoroso. Esse poema pode ser traduzido como a confissão e o testamento do amante morto de dor. É exatamente disso que o poema trata. Então a gente tem que imaginar aqui que a gente está com as duas pernas nessa concepção da lírica amorosa medieval, em que o amor é concebido como um serviço amoroso. Um exemplo disso é o próprio tratado sobre o amor, né, do André Chaplin, no qual a gente pode ler a seguinte afirmação, eu cito: os homens sabem que nenhuma ação virtuosa ou cortês poderá ser realizada neste mundo se sua fonte não for o amor. O amor é a origem e causa de todo bem. Se essa causa desaparecer, o efeito desaparecerá necessariamente. Então, a gente está aqui em uma concepção ético, em uma concepção ética na qual o amor ele desempenha um papel, digamos assim, de origem das ações virtuosas. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, se o amor não está presente, as ações virtuosas, se a causa das ações virtuosas não está presente, portanto, as próprias ações não serão virtuosas, segundo essa concepção. Então, se a gente iniciar pelo início, ou seja, se a gente começar pelo primeiro poema longo atribuído ao Villon, né, segundo a sua própria estrutura interna, a sua estrutura narrativa interna, o Lé, ou seja, o Pequeno Testamento, o primeiro verso desse poema explicita a sua data de composição, no ano de 1456. Então esse poema começa explicitando
a sua data de composição, assim como era feito com os gêneros testamentários reais, os quais ele imita. Então, desde o início desse poema, o próprio lírico, ou seja, a própria persona poética, que é a persona poética do Villon, como eu já disse, o segundo verso, depois de 1456, que é o primeiro, que é a data de composição, digamos assim, da obra, quando passa ao autor desse testamento, Je François Villon Écolier, como já tinha dito antes, ou seja, o autor desse testamento é a própria personagem de François Villon, que é um estudante que assume a primeira pessoa da narração. Em seguida, ele rompe o seu serviço amoroso com a amada. E essa amada ela é explicitamente identificada no início do poema como uma bela dama sem misericórdia, segundo a tradição inaugurada pelo Alain Chartier e reproduzida desde então em vários poemas líricos pertencentes a essa tradição do ciclo de poemas em torno da bela dama sem misericórdia. Então, inclusive os próprios testamentos amorosos que são parte desse ciclo de poemas e ao qual os próprios testamentos de Villon estão vinculados. Então, a persona, né, começa acusando a amada de traí-lo. Em seguida, ele diz que ele deve fugir da sua cidade, de Paris, como uma espécie de remédio ao seu sofrimento amoroso. Então, retomando também essa tradição da poesia latina, né, em que ao amor, que é uma doença, deve-se buscar os seus remédios. O próprio Ovídio tem poemas em um gênero estritamente dedicado a essa problemática do exílio como um remédio amoroso. Então, o Villon, ele diz, nesse início do poema, que ele deve fugir da cidade de Paris justamente como um remédio ao seu sofrimento amoroso gerado pela traição que a sua bela dama, sem misericórdia, lhe testemunhou. Então, isso o condena a essa condição do amante Marte, né, que é uma figura, mais uma vez, típica, né, desse ciclo de poemas em que a amada é uma bela dama sem misericórdia e o amante, por sua vez, que morre de amores, é um amante Marte, nesse vocabulário que mistura o religioso e o moral ao próprio serviço amoroso. Então, embora haja essa série de referências à lírica amorosa da época e as suas figuras principais, como é o caso, mais uma vez, da bela dama sem misericórdia, do próprio amante Marte, que escreve o seu testamento antes de morrer de amor, há também uma série de subentendidos nesse exórdio do Lé ao roubo ao Colégio de Navarra, que o Villon histórico, ou seja, que é aquele indivíduo conhecido na época como o autor de uma série de crimes, como o próprio roubo ao Colégio de Navarra. Então há uma série de associações de subentendidos a esse evento histórico do qual o próprio Villon, o indivíduo real, teria sido protagonista. Então essa figura do personagem Villon, ela é ao mesmo tempo associada a essa figura bíblica do ladrão crucificado ao lado de Cristo, ou seja, as referências ao roubo do Colégio de Navarra complementam essa imagem tradicional do amante mártir com uma outra imagem típica do imaginário medieval, que é a figura do ladrão crucificado ao lado de Cristo. Em seguida, há uma série de legados, né? Então, segundo essa estrutura do testamento poético, né? Uma série de legados, ou seja, o poeta, no caso, ele deixa os seus bens para uma série de pessoas, e há, de fato, uma série de menções a figuras históricas da época. Claro que por trás desses legados que ele deixa, os seus bens, há uma série de jogos burlescos, escatológicos, e
em grande medida, irônicos, em que, no fundo, ele satiriza várias figuras históricas, e importantes figuras históricas da época. Então, é um poema, no fundo, cujo corpo dele inteiro é constituído por legados burlescos, ou seja, por jogos de palavras, subentendidos, equívocos, nos quais esses bens que ele lega, na verdade, não têm valor nenhum e são apenas um meio de ridicularizar e satirizar indiretamente personagens reais da época. Finalmente, a gente chega no final desse poema, na sua conclusão, em que o protagonista, o testamentário, no caso o próprio Villon, ele narra sua entrada num estado chamado de entre-esquecimento. Entroubli é o termo que ele usa. Ou seja, ele perde a sua consciência. No final do poema, ele perde a sua consciência. Então, ele entra num estado de entre-esquecimento. Isso é, entre outras coisas, uma referência direta à chamada entrada no sonho, né? Que é uma tópica, né, tradicional da poesia alegórica, sobretudo, da poesia amorosa também, de um modo geral. Ou seja, o modelo principal aqui é o próprio Roman de la Rose, do Guillaume de Loris e do Jean Deman, ou seja, o Romance da Rosa é um poema alegórico, cujo exórdio é constituído por essa entrada no sonho do poeta. Então, o poeta ele entra num estado de sonho, e aí toda a narração ela é resultado desse, digamos assim, dessa experiência onírica do poeta, que é representada por uma série de figuras alegóricas. Então, esse entre-esquecimento no final do Lair, de acordo com essa tradição lírica cortês da época, ela faz referência a essa entrada no sonho típica da poesia alegórica, cujo principal representante é o próprio Roman de la Rose. Então, nesse poema, é como se todo o poema fosse o resultado, né, desse sonho no qual o poeta entrou desde o seu início. Então, é como se o sonho do poeta antecipasse profeticamente o que aconteceria a ele depois de acordar, né, segundo essa tradição do sonho de Cipião, do próprio Macróbio. Então você tem essa tópica literária da entrada no sonho, só que ela é retomada pelo Villon no final, na conclusão do seu poema amoroso, e não no início, como se esperaria. Essa própria ideia da entrada no sonho, ela não é só própria da poesia, ela é própria dessa poesia alegórica, mas ela também tem reverberações nessa poesia lírica, tal como ela se constitui no século XV, nesse ciclo de poemas a que eu me referi, em torno da Bela Dama sem misericórdia, ou seja, Belle Dame sans merci. Essas figuras alegóricas, elas constantemente aparecem também nessa lírica amorosa, elas aparecem, e a própria figura, essa própria tópica da entrada no sonho também aparece nos poemas vinculados a esse ciclo da Bela Dama sem misericórdia. Exemplo disso é o poema Dame Cruelle en Amour, do Achille Collier, também faz menção a essa entrada no sonho. O próprio Hôpital de l'Amour, do mesmo Achille Collier, que também menciona essa tópica do remédio amoroso, né? Ou seja, o remédio que permite curar o amante da sua doença, que é o amor é associado a essa noção de doença. E, finalmente, o próprio Georges Chatelain usa o próprio termo entroubli, que é empregado pelo Villon na conclusão desse legado. Então, o problema todo é que essa passagem, a conclusão do legado, ela é uma passagem extremamente obscura, extremamente enigmática, e ela causou efetivamente a perplexidade de boa parte dos intérpretes da poesia do Villon, ou seja, ela causou uma séria dificuldade, né, de compreensão. O que ela vem fazer, o que esse entre-esquecimento do final do poema, o que ele faz ali, qual é a sua função. Muito bem que haja uma paródia, muito bem que haja uma série de reminiscências da própria entrada no sonho da poesia alegórica em geral e da poesia lírica vinculada ao ciclo da Bela Dama sem misericórdia em particular, mas isso não soluciona o significado dessa passagem no final, justamente, do legado, ou seja, do Petit Testament de Villon. Então, eu cito uma passagem do Lacy para
apenas ilustrar essa perplexidade que os críticos sempre testemunharam com essa passagem no final do poema, que é extremamente enigmática. Ele diz: os críticos ficaram tradicionalmente perplexos por essa seção do poema, intrigados pelo que poderiam ou deveriam compreender da digressão sobre a filosofia escolástica e sobre as faculdades mentais. Então, eu queria apenas ler um trecho desse final, que é justamente o trecho em que o próprio Villon entra nesse estado de entre-esquecimento, para depois tentar avançar uma interpretação dele baseado nos elementos que eu já adiantei para vocês. Então, a passagem que descreve esse entre-esquecimento no final desse poema, chamado Petit Testament, na sua edição original, e chamado de Lé, nas suas edições modernas, a passagem que descreve esse entre-esquecimento, perdão, é a seguinte, eu cito: Ce faisant, je m'entr'oubliais, non pas par force de vin boire, mon esprit comme lié, lors j'ai senti dans mémoire reprendre et mettre en son armoire ces espèces collatérales, que, par leur devient lunatique par moi. Je l'ai lu, dont il me souvient en Aristote aucune fois. A tradução dessa passagem pelo próprio Sebastião Cholet é a seguinte: ao fazê-lo, me entristeci, não do vinho a força e a vitória, mas de espírito preso em si. Então vi a dama memória pôr no armário indisórias as espécies colaterais. Fique alguém, quando não convém, louco e lunático por meses. Isso li. Se eu bem me lembro, em Aristóteles muitas vezes. Então, são dois trechos distintos. Primeiro, a descrição da entrada num estágio de entre-esquecimento, e depois a comparação com os loucos, os lunáticos, além dessa própria referência à possível causa desse entre-esquecimento, que seria o álcool, para depois essa causa ser negada quando ele afirma não do vinho a força e a vitória, né? Ou seja, em francês ele diz não por força de beber o vinho, ou seja, ele se entre-esqueceu, mas não porque ele bebeu. Então, a gente percebe aqui nessas duas passagens que ele nega que o seu estado seja devido ao álcool, e ele faz uma explicação desse entre-esquecimento com base nas categorias, as partes da alma segundo a doutrina escolástica da época. Então, a sua perda da memória, ela resulta do adormecimento da sua faculdade racional, que é justamente a faculdade que armazena, né, todas as espécies opinativa, prospectiva, simulatória e formativa, ou seja, essas várias partes da sua faculdade racional. Então, ele parodia que o vocabulário escolástico para a descrição das partes da alma, para explicar, digamos assim, cientificamente, ou seja, segundo a concepção escolástica das partes da alma, essa perturbação mental do louco amante, que é, mais uma vez, uma figura tradicional da lírica da época. Então, essa figura do fol amant, né, o amante louco, ou seja, o amante que perde a razão por causa do sofrimento amoroso pelo qual ele passa. Então, essa perturbação mental resultante da sua perda da razão pelo sofrimento amoroso, ela é explicada com base no vocabulário científico, ou seja, o vocabulário escolástico da época. Então, essa perda da consciência leva à ativação do sentido interno, né, que é um termo oriundo da própria ética aristotélica. Esse sentido interno, né, que é o que gera, ele estimula excessivamente a imaginação do poeta e faz com que ele sonhe com simulacros inteiramente ilusórios, da mesma forma que acontece durante o próprio sonho, né, em que a gente não está percebendo por meio dos sentidos o que ocorre fora, mas há uma espécie de ativação do sentido interno que leva a essa atividade excessiva dos próprios sonhos durante a noite. Então, essa é a explicação aristotélica para o sonho, e é uma maneira de o próprio Villon explicar a sua perda da razão e o seu próprio entre-esquecimento, ou seja, a sua própria entrada no sonho, segundo essa tradição
lírica amorosa, mas agora explicando-a do ponto de vista do vocabulário filosófico e teológico oferecido pela escolástica, já que esse personagem é um estudante, como a gente sabe desde o início do poema. Então há uma paródia desse vocabulário técnico da escolástica, utilizado para descrever as várias partes da alma, suas várias faculdades, e ela permite a ele explicar o que lhe aconteceu quando ele entrou no sonho no final do seu poema, em vez de entrar no sonho no início do poema, como se esperaria de um poema efetivamente alegórico ou pertencente a essa tradição alegórica do Roman de la Rose. Então, ele utiliza esse vocabulário e essa explicação escolástica para explicar sua própria entrada no sonho no final do poema agora e não mais no começo, como se esperaria. Então, no fundo, a gente tem aqui uma paródia da entrada no sonho própria à poesia lírico-alegórica da época. Essa paródia, ela não é uma mera recusa em bloco, né, das leis do amor cortês, como alguns críticos propuseram, como Dragonetti, entre outros, mas ela permite a ele fazer um paralelo justamente entre a sua conduta amorosa e a sua conduta moral. A sua conduta amorosa consiste na ruptura do serviço amoroso em relação à sua amada, e a sua conduta moral consiste nesse ato criminoso que redundou no roubo ao Colégio de Navarra. Então, há uma associação entre a vileza moral da persona lírica, né, associada a essa figura do ladrão, que é, inclusive, um dado histórico efetivo e real, ou seja, François Villon, a personagem histórica, ela, de fato, tinha sido responsável por crimes como o roubo ao próprio Colégio de Navarre, isso era de conhecimento público, mas a sua própria incapacidade para o serviço amoroso também explica essa sua vileza moral, ou seja, como não há causa, ou seja, como não há o amor, tampouco há o seu efeito, ou seja, a virtude segundo a concepção cortês expressa de maneira cabal pelo Tratado do Amor do André Chaplin, ou seja, como ele é incapaz para o amor, ele também é incapaz para ações virtuosas. Nesse sentido, o seu rompimento do serviço amoroso é o resultado, é a causa, perdão, dos seus atos vis, como a sua participação ao roubo ao Colégio de Navarra. Então, essas referências à sua participação nesse evento histórico, efetivo e conhecido, de conhecimento público e notório à época, ele é indissociável, no fundo, da sua própria ruptura do serviço amoroso com a amada. Por outro lado, a sua prática do mal, ela é escolasticamente explicada como um efeito da sua incontinência, ou seja, ele não foi capaz de priorizar o bem segundo aquilo que a sua própria razão lhe apresenta como os atos virtuosos, ou seja, o seu serviço amoroso com a amada e a sua ação virtuosa em relação a ela, mas ele se deixou levar pelos apetites e, portanto, ele rompeu o seu serviço amoroso e, nesse sentido, ele agiu conforme os seus próprios apetites, ou seja, conforme os seus prazeres imediatos, representados justamente por esses apetites como a luxúria que ele dedica pela sua amada e os próprios prazeres digamos assim, materiais ligados ao assalto a esse colégio. Ora, o fato é que essa explicação, portanto, da sua ação viciosa, ela está ligada a essa relação justamente entre moral e serviço amoroso que é própria da lírica da época, mas do ponto de vista da estrutura narrativa do legado, ou seja, do Lé, ela explica a sua incompletude, ou seja, como ele entrou em um estado de entre-esquecimento, ou seja, como ele entrou no sonho no final do poema, ele não foi capaz de finalizar o poema. Portanto, o poema ficou inacabado. Então, do ponto de vista, digamos assim, da estrutura narrativa, o entre-esquecimento ele é uma espécie de
ele é uma espécie de explicação para o inacabamento do seu poema inicial, ou seja, ele explica o fato de que esse poema permaneceu inacabado, até porque ele teve que fugir da cidade de Paris, não porque ele rompeu o serviço amoroso, como ele diz no exórdio, mas porque ele fugiu com o fruto do roubo ao Colégio de Navarra. Então, tudo isso desempenha essa função de explicação, digamos assim, da forma inacabada com a qual o legado, o Petit Testament, termina. Ora, não é à toa que ele termina inacabado, já que há um segundo testamento, que esse é escrito 5 anos mais tarde, ou pelo menos esse é o ano que aparece no início do Grand Testament, ou seja, no início do Grande Testamento, e esse segundo testamento, que é escrito, né, do ponto de vista da sequência histórica, 5 anos mais tarde, conforme a assinatura que ele mesmo, mais uma vez, coloca no poema, esse poema, então, ele vem concluir, ele vem completar aquilo que ficou inacabado no poema inicial, no Petit Testament, no legado, como ele é chamado modernamente. Então, da mesma forma que o Le, né, o Petit Testament, ele se situa na véspera de sua fuga de Paris, depois do roubo ao Colégio de Navarra, o Testament, esse segundo poema, ele representa a personagem de Villon prestes a morrer. Como eu disse desde o início, ele foi efetivamente condenado ao enforcamento, justamente pela briga, né, que ele teve com uma das testemunhas que denunciou os partícipes do roubo ao Colégio de Navarra. Então, é como se esse segundo poema agora representasse a mesma personagem, a mesma persona poética diante da morte, o que é verossímil, inclusive, porque efetivamente o indivíduo histórico, o Villon histórico, ele foi condenado à morte. Isso também era de conhecimento público, evidentemente, na época. Então, esse segundo testamento, ele não apenas vem concluir o primeiro, que ficou inacabado, mas ele vem efetivamente realizar um testamento em sentido pleno, ou seja, deixar os seus bens, segundo a ficção poética, né, para aqueles para os quais ele quer legá-los, já que ele de fato se encontraria, né, depois da sua condenação ao enforcamento, diante da morte. Portanto, ele ficou preso algum tempo na prisão de Meung-sur-Loire, e nessa situação, digamos assim, da vida da personagem histórica do Villon que o poema coloca a persona poética. Então, o que é notável nessa primeira parte do Grand Testament, ou seja, do segundo poema composto imitando, né, essa estrutura do testamento jurídico, mas num gênero lírico, né, composto em oitavas, em alguns casos no testamento intercalados por baladas, a primeira parte, toda ela constituída por aquilo que nós chamamos normalmente de regret, ou seja, são os lamentos, onde a persona ela realiza a confissão das suas faltas passadas, ou seja, ela segundo a própria tópica, né, do gênero testamentário, inclusive o gênero jurídico testamentário, o testador, o sujeito que está alegando os seus bens, ele de alguma forma lamenta pelos seus erros durante a vida. É como se fosse uma despedida na qual ele reconhece e se arrepende dos seus equívocos. E é justamente no auge dos regrets, né, no auge desses lamentos, na primeira parte do Grand Testament, na primeira parte do testamento propriamente dito, tal como ele é chamado modernamente, que é uma menção à figura do mauvais enfant, ou seja, o mau menino, numa tradução aqui ao pé da letra. Então, eu gostaria apenas de
ler essa passagem para depois avançar uma conclusão a título provisório. Nessa oitava que eu me referi, que é a menção ao mauvais enfant, o testador aqui agora, 5 anos mais tarde, diante da morte, a mesma personagem, mas agora diante da morte, ela diz o seguinte: Je le sais bien, si j'avais étudié au temps de ma folle jeunesse et m'étais consacré aux bonnes mœurs, j'aurais maison et lit douillet. Mais quoi? Je fouillais à l'école comme fait les mauvais enfants. En écrivant cette parole, peu s'en faut que mon cœur ne se brise. A tradução, mais uma vez, agora feita pelo próprio Sebastião Ochoa Leite, é a seguinte: ah, Deus, se eu tivesse estudado na minha louca juventude e a bons hábitos me aplicado, teria casa e quietude. Mas qual? Eu fugi quanto pude da escola como um infante vaga, e por pouco, ao escrever tão rude, o coração dentro se apaga. Fecha a citação. Então, é realmente uma bela tradução aqui do Sebastião Ochoa Leite, esse grande tradutor de poesia brasileiro. No entanto, a tradução do Mauvais Enfant, ela ficou não tão marcada por essa ideia do infante vaga. Então, essa figura tradicional, né, do mau menino, do Mauvais Enfant, ela permite retomar essa persona, né, do estudante, tal como ela é apresentada desde o início do legado, do Lé, mas sob a chave de um arrependimento, ou seja, o arrependimento por todos os erros que ele cometeu, arrependimento esse que é associado justamente, como eu estou tentando mostrar, a figura do incontinente, tal como ela é definida pelo próprio Aristóteles desde a Ética Nicômana, ou seja, o incontinente, como diz o Aristóteles, ele tende a se arrepender porque ele, embora saiba que aquilo que ele faz não corresponde ao bem, ele se deixa levar pelos seus apetites e, portanto, pelo prazer momentâneo, e quando efetivamente chegam os resultados dessa ação viciosa, ele se arrepende por tê-las cometido no passado. Então, nessa primeira parte do Testamento, nessa primeira parte toda do Testamento, ou seja, do Grand Testament, a qual nós costumamos chamar de regret, ou seja, os lamentos, há um longo desenvolvimento dessa tópica do arrependimento, desse lugar da confissão que o próprio testador, né, faz de tudo aquilo que ele, dos seus erros do passado, e um desses erros foi justamente ele não ter praticado o bem, não ter se dedicado aos estudos e, finalmente, se ter deixado levar pelos apetites e pelos prazeres momentâneos, como faz o incontinente, segundo a descrição dada para essa figura desde a filosofia aristotélica. Então, é como se houvesse ali um desdobramento dessa oposição entre a persona ética e a persona patética. Ou seja, a persona patética é aquela do passado que está imersa nas situações que conduziram a uma série de erros, enquanto que a persona ética é a persona do presente, que reflete sobre o passado e reconhece a sua incapacidade de agir corretamente segundo a razão lhe prescrevia e segundo o bem verdadeiro, que, incapaz de ter sido praticado, acabou levando a uma série de decisões equivocadas pelas quais ele paga agora no presente da enunciação. Então, essa passagem que eu acabei de ler, ela começa com a expressão eu bem sei, je le sais bien. Ou seja, essa expressão ela é bastante forte no sentido de que ela permite que ele reconheça agora, no presente, a loucura que orientou suas ações no passado. Então, por ele não ter se consagrado aos bons modos no passado, como ele disse,
o mau aluno, né, o mauvais enfant, o mau menino, ele se encontra em um estado de abandono no presente da enunciação, ou seja, sem casa nem leito macio para repousar. Essas imagens da casa e do leito retomam a metáfora bíblica da casa alicerçada na rocha pelo sábio. Então você tem essa remensão ao Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 46 a 49, em que o sábio alicerça sua casa na rocha, enquanto que o tolo não o faz. Então, essa distância produzida pelo contraste, né, entre a personagem passada, dominada pelos prazeres dos sentidos, e a personagem no presente, racionalmente instruída agora pela sua experiência, estrutura esse lamento, fazendo emergir justamente essa distância temporal que o incontinente não tinha sido capaz de perceber, imerso que ele estava na lógica do apetite. Na verdade, ele tinha sido capaz de perceber, melhor dizendo, mas ele não foi capaz de agir de acordo com aquilo que a sua razão lhe prescrevia. Nesse sentido, a gente tem aqui uma personagem tipicamente exemplar, né, que retoma essas concepções da época associadas à personagem do bom ladrão, ou seja, ele se arrepende da mesma forma que o bom ladrão do lado de Cristo, ao ser crucificado, antes de morrer, ele se arrepende e Cristo diz a ele que no mesmo dia ele nasceria no céu. Diferentemente do mau ladrão que, por não se arrepender, foi condenado a um outro destino. Então, há essa representação literária aqui da figura do mau ladrão, mas associada a uma figura histórica e verossímil, que é a personagem histórica efetivamente existente de François Villon. Então, essa personagem ela pode ser considerada, desse ponto de vista, como uma personagem exemplar, ou seja, como um exemplo, no sentido em que a literatura medieval entendia essa noção, ou seja, ela oferece um modelo que ilustra o comportamento que deve ser seguido por todos. Então, essa personagem do mau aluno, do mau menino, especificamente nos traços que ela adquiriu nesse corpus poético, ela demonstra as más consequências do comportamento incontinente. A prática do mal, ela é representada como um efeito da incontinência dessa personagem, e aqui eu cito um historiador com o qual eu concordo inteiramente. Ele diz, eu cito: Villon, que sabe reconhecer os seus erros, não tem força para resistir a seus maus pendores. Este destino trágico leva-lhe a encontrar acentos inegáveis para exprimir a brevidade de seus amores, a fragilidade da juventude e o horror que lhe inspira a morte. Fecha a citação. Então, embora ele não use esses termos, o que ele está descrevendo aqui é justamente essa figura do incontinente, ou seja, essa figura de quem reconhece seus erros, porém não foi capaz de resistir a seus maus pendores. Então, só para concluir, eu sei que eu já estou extrapolando um pouco o tempo, essa personagem do mau aluno, do mau menino, que aparece, o mau estudante, né, que aparece desde o início do Lé, quando o personagem é representado na sua juventude, ela se transforma no Testamão, ou seja, nesse poema composto antes da personagem ser enforcada, essa personagem se transforma em um professor, mas agora é um professor do mal. Há toda uma subseção do Testamão que é intitulada Bela Lição àqueles de má vida. Ela contém, inclusive, uma balada, né, que é intitulada Balada de Boa Doutrina aos de Má Vida. Então, ele, de alguma forma, assume ali uma espécie de personagem de pregador, ou seja, personagem daquele que vai oferecer conselhos aos seus antigos comparsas, aos seus antigos parceiros em crimes, para que eles abandonem a má vida, já que a má vida conduzirá a eles ao mesmo destino que conduziu a ele mesmo, Villon. É claro que essas passagens elas têm também um conteúdo paródico, elas parodiam, né, os sermões dos pregadores da época, da mesma forma que o próprio Rabelais vai parodiar Constante,
constantemente mais tarde as pregações religiosas. Villon já pratica que essas paródias dos sermões, né? E, portanto, essa mensagem aparentemente edificante que ele destina aos seus antigos comparsas, ela não deixa de ser permeada de uma série de ironias. Essas ironias, elas são particularmente visíveis nas assim chamadas baladas em jargão, que nada mais são do que um desdobramento dessa paródia dos sermões religiosos da época. A diferença é que nas baladas em jargão, a própria linguagem que ele usa ela é particularmente obscura, já que ela explora esse jargão críptico, né, esse jargão, essa língua secreta falada pela quadrilha criminosa dos Coquilhats à época, e, portanto, por trás de uma série de subentendidos, de equívocos, de jogos de linguagem, no fundo, o que ele diz tomem cuidado para não serem pegos e não deixem de praticar as atividades criminosas a que vocês se dedicam. Então, essa mensagem, digamos assim, ela é muito mais ambígua do que esses títulos aparentemente edificantes nos permitem supor, já que essa suposta mensagem edificante que aparece na superfície do texto contém, na verdade, uma série de subentendidos que visam, na linguagem críptica compreendidas apenas pelos seus comparsas, veicular a verdadeira mensagem que o poeta pretende fazer, que é avisá-los de que há uma perseguição por parte do poder real a essa quadrilha e que, portanto, eles todos devem prestar atenção para não serem capturados, como acabou sendo capturado o próprio Villon em uma briga banal, como efetivamente aconteceu com o Villon histórico. Então, nesse sentido, há uma espécie de reversibilidade constante do sentido em que o que parece ser dito, no fim das contas, se revela o seu contrário, e, portanto, essa figura do mau aluno que aparece desde o Lé, ou seja, desde o legado, ela acaba sendo revertida na figura do professor, que, no fundo, é um professor bastante ambíguo, para dizer o mínimo, e que está, no fundo, dando instruções para que os seus comparsas fiquem atentos para não serem capturados. Nesse sentido, o mau aluno se transforma em um professor do mal, nessa paródia que o próprio Villon produz, não apenas no Testamento, mas em particular nas assim chamadas baladas em jargão, dos sermões, paródia dos sermões religiosos da época, que são particularmente visíveis, então, nessa subseção do Testamento, intitulada Bela Lição àquele de má vida, mas cujo ápice é alcançado justamente nesse corpus de baladas escritas em uma linguagem críptica, o qual se convencionou chamar de baladas em jargão. Então, era basicamente esse percurso que eu queria propor para vocês, a fim de tentar reconstituir alguns elementos que organizam esse corpus de poemas publicados pelo Pierre Lévé na segunda metade do século XV, como um corpus unificado, ou seja, dotado de uma certa coerência narrativa, em torno não apenas da personagem que é representada ficcionalmente e poeticamente nos poemas, mas com base, digamos assim, nas doutrinas, né? Aqui especificamente a doutrina do pecado original de Agostinho e a doutrina da acracia, que é retomada depois pela escolástica, mas também com base nesses referentes e nesses preceitos que organizam essa personagem, com base nas figuras do bom ladrão e com base nessa paródia, no fim das contas, que é uma paródia dos próprios testamentos bíblicos, cuja estrutura ela é basicamente organizada em torno da queda e redenção. Então, a queda de Adão, iniciada lá no Gênesis do Velho Testamento, ela só é efetivamente redimida com o sacrifício que Cristo faz, e, portanto, o Novo Testamento permite essa nova aliança. Da mesma forma,
o legado que permaneceu inacabado e que representa essa queda da personagem de François Villon no crime e no pecado, ela será redimida apenas com a sua confissão e o seu arrependimento no Grande Testamento, na qual o poeta vai, então, a persona poética, melhor dizendo, ela vai reconhecer os seus erros e, de alguma forma, se redimir desses erros antes da morte, da mesma forma que o bom ladrão teria feito antes de ser crucificado e ao lado de Cristo, né? Então essas estruturas, elas de alguma forma balizam a unidade desse corpus de poema publicado pelo Levé e claro, há uma série de procedimentos paródicos e estilísticos que também visam digamos assim, entreter o público, né? Com base em alguns efeitos cômicos que são explorados nesses poemas. Então, era basicamente essa ideia que eu queria propor para vocês. Eu agradeço a todos que vieram e fico à disposição para a gente discutir o que vocês quiserem. Muitíssimo obrigada, Daniel, pela sua fala. Foi de uma densidade muito interessante. Eu não conhecia a obra, então deu para conhecer, deu para compreender as categorias. Foi muito proveitoso. Eu vou parar agora a gravação para que a gente inicie as perguntas.